Oi, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez pela graça e pela misericórdia de Deus aqui, com a Bíblia Santa e Sagrada aberta no livro de aos Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 12. Mas nós iremos ler a partir do versículo de número 9. Aleluia. Que diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sedes fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade. Amém. E você pode se dar glória a Deus por esta palavra. Você pode dar aleluia por esta palavra. O que eu quero dizer mediante esta palavra é que Paulo, ele escreve aos irmãos ali de Roma. E se você entender muito bem, você vai ver que Paulo ele falava das virtudes. Virtudes essa que todo cristão que serve a Deus, ele tem que ter essa virtude. Então Paulo ele inicia falando sobre o amor, né? Que o amor seja sem hipocrisia. O mais interessante em saber por que Paulo ele fala desta maneira, que o amor seja sem hipocrisia. Se Paulo falou que o amor seja sem hipocrisia, é porque tem muitas pessoas que são hipócritas, ou seja, as pessoas que dizem que amam, mas somente da boca. Como o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele disse: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Certo? Bem verdade que o Senhor ele falou com os fariseus, né? Falou com os fariseus, porque os fariseus, eles louvavam, creio que eles louvavam a Deus, mas somente de boca, mas o coração estava longe de Deus. Por quê? Porque não obedeciam à palavra, não davam crédito ao Senhor. Então Jesus, usando agora Paulo falando sobre ao amor que seja sem hipocrisia, não seja um amor verdadeiro, um amor de coração, né? Um amor puro, um amor sem hipocrisia. Então Paulo ele diz: o amor seja sem hipocrisia, amai cordialmente uns aos outros, preferindo honra uns aos outros. Nós entendemos uma coisa aqui. Muitas das vezes a gente fala que a honra e a glória é de Deus. Concordo plenamente. Mas nós sabemos e entendemos que a glória sim, ela é de Deus, mas a honra é do homem. Se você não honrar o irmão que você está vendo, como que você vai honrar a Deus que você não está vendo? Então você tem que honrar o irmão. Tem pessoas que realmente, irmãos, não honram o seu irmão. Não valorizam aquilo que Deus colocou na sua vida. Por exemplo, na rua, sim, eu sou um irmão Valmir, mas na igreja eu sou o evangelista Valmir. Por quê? Porque o que eu sou não foi o homem que colocou, não foi o homem que quis colocar não, foi Deus que nos levantou, nos capacitou como um evangelista na obra. Então, temos que honrar o ministério do irmão, porque Paulo ele vai escrever no capítulo 4
de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, que os homens nos consideram como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, meu irmão, se você não dá honra para o seu irmão, você está desvalorizando aquilo, o chamado de Deus na vida do seu irmão, né? Eu quero dizer uma coisa para você também, o pastor da igreja. Um pastor da igreja, ele tem que dar honra aos seus obreiros. Porque, meu irmão, se um pastor de uma igreja, ele só dá honra aos pastores, aos irmãos de fora, e não valoriza os obreiros da tua casa, eu confirmo para você que ele está fora da palavra. Está desonrando, está desvalorizando o chamado do irmão. Então, por isso que Paulo, ele escreve aqui, ó, que preferindo honra uns aos outros. Se você quer ser honrado, você tem que aprender a honrar também o irmão, né? Então, por isso que Paulo, ele escreve aqui, né? Que preferindo honra uns aos outros, no zelo não seja remisso, sede fervoroso no Espírito. Então o crente tem que ser fervoroso de Espírito, cheio da unção, cheio da graça, tem que ter autoridade. O cristão, ele tem que ter autoridade, né? Buscar autoridade na palavra, buscar pregar a palavra com autoridade. Então Paulo também ele diz assim, olha, no zelo não seja remisso, sede fervoroso em Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Então tem que dizer, regozijar na esperança. Regozijar o quê? Se alegrar. Quem é a esperança? A esperança é Jesus. Jesus se alegre na pessoa bendita de Jesus. Então quem tem que se alegrar, irmão. Mesmo com as lutas, com a dificuldade, mas ele tem que se alegrar na pessoa de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E a Bíblia ele diz que regozijar na esperança, sede paciente na tribulação. Então o cristão, ele passa a tribulação, ele tem tribulação, mas ele tem que ter paciência, porque uma pessoa, meu irmão, que não tem paciência, nunca ela vai ter experiência. Se ela não tiver experiência, nunca ela vai ter a esperança. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então o cristão, a pessoa tem que ter a paciência, né? Porque se não tiver paciência, nunca vai ter experiência. Tem pessoas hoje, tem muitas mulheres hoje que dizem assim, olha, eu não tenho paciência com o menino, não tenho paciência com ele. Então, se você não tem